Pontes de hidrogênio. Há várias temáticas interessantes na química a serem debatidas, estudadas e pesquisadas. Porém, podemos dizer que são poucas as que têm um nível de importância em relação a ligações de hidrogênio. Então, hoje, nessa aula, vamos falar sobre a ligação de hidrogênio, sua história, causas e consequências. Propostas em 1873 pelo físico holandês Van der Waals, as forças intermoleculares, que também ganharam o nome de forças de Van der Waals, são um conjunto de interações que ocorrem entre diferentes moléculas, sendo responsável principalmente por manter as moléculas de uma substância em conjunto. Essa descoberta ainda se relaciona diretamente a qual estado físico o elemento pode se encontrar: líquido, gasoso ou sólido. A descoberta de Van der Waals serviu como base para diversos avanços na ciência e no estudo de diversos aspectos naturais e físicos da matéria, como o estudo de eletromagnetismo, relação entre pressão, volume e temperatura, e juntando ainda o conceito de energia potencial e cinética com a ligação entre moléculas. Na atualidade, as forças intermoleculares são subdivididas em dois subgrupos: dipolo induzido, que não nos aprofundaremos muito, e o dipolo permanente, que refere-se à polaridade que existe em uma molécula devido à diferença de eletronegatividade entre átomos específicos. Um tipo de dipolo permanente, que será o foco dessa aula, são as ligações de hidrogênio, ou também chamadas de pontes de hidrogênio. Mesmo entre as forças de Van der Waals, as ligações de hidrogênio são consideradas uma força especial. Isso ocorre devido à maior intensidade que ela tem em relação às outras, possuindo em si uma estrutura muito sólida, algo que, como veremos, garantem algumas substâncias especiais, características muito interessantes. Mas, para entendermos melhor, podemos nos perguntarmos do que os átomos são formados, como interagem e, principalmente, como estruturas formadas pelos átomos, as famosas moléculas, têm ligações entre si. Para a clareza da nossa aula, explicarei 3 características da estrutura atômica: as partículas que a formam, sua carga e a famosa lei do octeto. Os átomos, em geral, são estruturas com dimensões na casa de milímetros, algo considerado muito pequeno para um ser humano. Porém, é que mesmo com uma estrutura tão pequena assim, boa parte do que chamamos de átomo é um espaço vazio, sendo que em seu interior somente menos de 0,1% é ocupado por uma matéria. Mas por que isso acontece? Um átomo comum tem 3 componentes de matéria principal, que chamaremos de próton, nêutron e elétron. Esses 3 tipos de partícula interagem eletricamente entre si, de forma que, dependendo da carga que aquela partícula carrega, ela pode ser atraída ou repelida por outra. É isso que ocorre nos átomos. Os elétrons são partículas com massa mínima, porém com uma carga negativa. Então, assim, ao entrar em contato com o próton, partícula cuja a carga é positiva, eles são imediatamente atraídos. Mas, em geral, como esses pequenos corpos já têm uma força agindo sobre eles, quando recebem um segundo vetor de força, eles ganham um movimento quase que elipsoidal em torno do núcleo. Elipsoidal é um comportamento muito semelhante ao que vemos quando analisamos o movimento de um planeta em órbita, onde, da mesma forma, o núcleo e o elétron são representantes da estrela e planeta. Os elétrons têm carga negativa. Tendo menos elétrons, a tendência é que sua carga aumente, e, por sua vez, faz com que as moléculas que contenham em si hidrogênio tenham espaços onde sua força de atração em relação a moléculas com carga negativa, como moléculas contendo átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio. Além disso, visto que é uma força de atração muito intensa, se mostra necessária uma energia bem alta para rompê-la. Insetos podem permanecerem sobre a água e também o fenômeno da forma esférica das gotas de água. Outro evento muito interessante é que, graças à tensão superficial da água, as ligações de hidrogênio entre as moléculas e a superfície fazem com que as moléculas de água se atraiam apenas pelas moléculas ao seu lado e abaixo, formando uma fina camada ou película que envolve a água,
devido à ausência de moléculas acima para interagir. Isso cria uma resistência à ruptura da superfície da água, onde a força-peso gerada pelos insetos não é capaz de se partir. Essas ligações são fundamentais em diversos aspectos da química e têm um papel crucial na determinação de propriedades e comportamentos de substâncias. Elas são mais fortes do que as interações comuns entre moléculas, porém mais fracas do que as ligações covalentes, gerando, como disse, características especiais à água, como sua alta coesão, tensão superficial e capacidade de formar estruturas específicas ao congelar. Como ocorre também no DNA, nas moléculas de DNA e RNA. As cadeias de nucleotídeos são ligadas por pontes de hidrogênio. Aqui, a interação ocorre nas bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, uracila e citosina, que se juntam umas às outras para formar os pares. Nesse caso, o nitrogênio e o oxigênio de uma se ligam ao hidrogênio de outra. Interessante, não é? Uma única temática liga física, química, biologia e tantas ideias interessantes. Mas vamos fazer um breve resumo, sem tantas palavras difíceis, para captar bem a mensagem. Vamos lá. Então, o que acontece é que o hidrogênio, sendo um átomo sociável, encontra outros átomos, que são um pouco chatos e solitários, como o oxigênio, nitrogênio ou flúor. O hidrogênio diz: "Ei, vamos ser amigos e nos segurar bem juntinho?" Essa amizade química acontece quando o hidrogênio compartilha um pouco do seu positivismo com o oxigênio, nitrogênio ou flúor, criando uma espécie de força de atração que os mantém unidos. Por exemplo, na água, os átomos de hidrogênio se grudam tão firmemente com os átomos de oxigênio que é como se eles estivessem se abraçando o tempo todo. Esses abraços entre as moléculas de água são tão fortes que dão à água algumas habilidades super legais, como a capacidade de se aglomerar, formar gotas e até flutuar quando congelado. Bem, acredito que é tudo. Obrigado pela atenção e